Pai do Senhor, queridos, vamos começar mais uma disciplina e desta vez a gente vai para escatologia, né? Escatologia bíblica. Só antes eu queria apresentar para vocês os livros que a gente baseou, né, para estudar para essa disciplina. A gente se baseia em alguns livros, mas os principais, vou mostrar para vocês: a Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, né? Esse aqui é do pastor Severino Pedro da Silva. Ele vai falar sobre o que é escatologia, os principais assuntos da escatologia. A gente tem também Israel, Gog e o Anticristo, do Abraão de Almeida, edição ampliada. Esse aqui já é mais se referindo a Israel e a Gog e Magog, né? E o Anticristo. Já é 3 assuntos, ele se prende mais a 3 assuntos. E aqui nós temos um dos principais livros que eu gosto muito, que é o do pastor Antônio Gilberto, né, que é o Calendário da Profecia, né? Então, o Calendário da Profecia, que é os livros principais que são usados para falar sobre escatologia dentro da Assembleia de Deus, né? Nós que somos pré-tribulacionistas, né? Nós que acreditamos na segunda vinda de Jesus, nós que acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas antes da grande tribulação, Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Nós temos também para basear o nosso nós cremos, né, no nosso credo, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Essa feita é um documento oficial da CGADB. E veja só o que ele fala na página 185 do capítulo 22 sobre a segunda vinda de Jesus. Ele diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, invisível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens do céu, com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os mesmos que o traspassaram, e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1,7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,17. Então, na página 186 do nosso credo, ele vai falar sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Na página 187 ele vai falar da grande tribulação, né? Da manifestação de Cristo. E na página 188 ele vai falar a vinda de Cristo em glória. Aí na 189 ele vai falar sobre o milênio e os súditos do reino. Então, são essas a parte de escatologia que é dedicado na nossa declaração de fé, né? Nós cremos, né? Nossa declaração de fé é erigida pela nossa denominação Assembleia de Deus. Então, é isso, e bons estudos para vocês. Vamos continuar, né, estudando a palavra de Deus. Na introdução do livro teologia, do nosso livro de teologia, né, está escrito assim: a segunda vinda de Cristo. Isso quer dizer que a gente já vai começar falando da segunda vinda de Cristo, né, no nosso termo de escatologia. Ele diz assim: esse assunto tão querido à igreja primitiva e tão destacado ao ensino na pregação apostólica, nestes nossos dias de pensamento e teologia modernos, tem sido relegado bem para o segundo plano. O ensino a respeito da segunda vinda de Jesus, da vinda de Cristo, tem sido na história eclesiástica muito semelhante ao pêndulo de um relógio, oscilando de um extremo para outro. Nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu suas 2 epístolas à igreja de Tessalônica, o pêndulo dessa doutrina se projetava até um desses extremos. Parece que alguns haviam chegado à conclusão de que a vinda de Cristo estava tão próxima que a única coisa que lhes competia fazer era abandonar todo o trabalho por sua própria subsistência e aguardar o sonido da trombeta que anunciara a volta do Senhor.
Paulo, entretanto, escreveu a segunda epístola para regular esse pêndulo e orientar seu fervor religioso para os canais próprios, né? Então, após os primeiros séculos, o pêndulo passou ao outro extremo, parecendo mesmo que o mundo religioso perdeu de vista essa bendita esperança da igreja. Esse foi o caso durante o período que é lembrado como Idade das Trevas, quando o papado e o sacerdotalismo reinavam. E mesmo durante algum tempo depois da Reforma, então começou a ser reavivada a doutrina da segunda vida. O grito da meia-noite ecoou em meio às trevas de superstição e o falso ensino. E a igreja começou a examinar e atiçar suas lâmpadas, preparando-se para o encontro com o noivo. Mateus 25, do 1 ao 13. O termo escatologia deriva de duas palavras gregas, escatos, que é último, e logos, que é tratado. Traz o sentido daquilo que é por último, no lugar de tempo. Então, escatologia significa doutrina das últimas coisas, né? Então, a gente vê. Então, escatologia é justamente isso, a doutrina daquilo que virá, né? Das últimas coisas, daquilo que ainda está por vir. Olha só o que falou o mestre Antônio Gilberto no seu livro Calendário das Profecias. Ele diz: escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras. É chamado bíblica, no nosso caso, porque ela pode ser extra-bíblica. O termo escatologia deriva do grego, como já foi dito, né? Escatos, que é o último, e logia, estudo. O tratado de um conjunto de ideias, né? Em resumo, ele fala: escatologia é o tratado das últimas coisas. O primeiro elemento do termo escatos aparece um texto de Apocalipse 1:17. Eu sou o primeiro e o último. Exemplo de um texto em que aparece o segundo exemplo, né? Logia, 1 Coríntios 16:1. Quando a coleta para os santos fazei vós também como ordenei às igrejas da galáxia. Aqui a palavra coleta é tradução de logia, pelo fato de a coleta da igreja ser uma reunião ou conjunto de muitas ofertas. Esses fatos que estão acontecendo e vão acontecer são parte do eterno plano divino através dos séculos. Esse plano é revelado nas Escrituras através de muitas passagens, né? Aí ele cita, exemplo, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Efésios 3:11. Esse termo propósito é o eterno plano de Deus, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Esse meu conselho é o seu eterno plano em andamento, como se vê nessa referência, né? Então, o termo em si de escatologia é tratar dos assuntos futuros, tratar do que vai acontecer das últimas coisas. É o eterno conselho de Deus para a humanidade, né? Olha só o que está também em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 25. Acaso não ouvistes, ou seja, acaso não ouviste o que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, o faço executar. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas, né? Deus, ele tem um plano elaborado, está claro nessa referência. Esse plano, ele o aciona pelo seu poder. Em escatologia bíblica estudaremos parte deste plano, principalmente as coisas que brevemente devem acontecer de Apocalipse 1:1, né? Então, Deus, ele não perdeu o domínio de todas as coisas. Deus, ele tem um plano, né? Deus, ele tem tudo em ordem, né? Ninguém pensa que Deus esqueceu do mundo, que Deus, ele abandonou seus planos para com a humanidade, né? E que o homem está fazendo a sua própria vontade, que é do jeito que o ser humano quer, e Deus, ele não intervém na história da humanidade, né? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus tem um controle de todas as coisas
e através de do seu querer, ele governa o mundo, né? A gente vê que os judeus pensou que já tinha tudo acabado, né? Mas Deus, ele fala, eu estou no controle. Foi isso que eu preparei desde a antiguidade, né? Então, isso é uma forma de dizer que Deus, ele tem um controle de tudo, né? Deus, ele não abandonou o mundo, Deus, ele não nos abandonou a nossa própria sorte. Ele tem o domínio das nossas vidas e da história da humanidade, né? Então, dúvidas e confusão em escatologia. Por quê, né? Ele fala, pelo fato de muitas pessoas não saberem distinguir os eventos bíblicos que ocorrerão no fim da presente era bíblica, que se iniciará com a vinda de Jesus, resultam muitas dúvidas, confusões e interpretações absurdas de texto bíblico. Algumas causas desses casos são falta de afinidade do crente com o Espírito Santo, né? Afinidade é comunhão, né? Você saber o que o Espírito Santo está falando para você, né? E o que falta de comunhão mesmo com o Espírito Santo. Falta muitos crentes que não sabem o que é isso, né? O que é Espírito Santo. Então isso causa o quê? Causa um raciocínio diferente, né, daquilo que a Bíblia diz, né? Então, daí a falta de introspecção espiritual, né? 1 Coríntios 2, do 10 e 14, a Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo, não pense você que vai entendê-la mesmo, né? Só porque é antigo na fé, porque é culto, porque é jovem, porque tem cursos tais e tais. Ele diz, o Espírito Santo é o intérprete real das Escrituras. Ele conhece até mesmo as profundezas de Deus. Assim, está dito na referência acima, né? 1 Coríntios 2, 10 e 14. Então, o grande problema de você entender, se você não entende a Bíblia, é falta de afinidade, né? Por quê? Porque o homem não consegue entender a Bíblia só porque ele é jovem, só porque ele é velho na fé, ou só porque é intelectual. Isso não faz dele um conhecedor, um entendedor das Sagradas Escrituras, né? Se ele não tem afinidade com o Espírito Santo. A parte B também, que o mestre aqui, o pastor Antônio Gilberto coloca, é que falsa aplicação de texto bíblico nos seus variados aspectos. Ele diz assim, falsa aplicação quanto a povos bíblicos, quanto a tempo, quanto a lugar, quanto aos sentidos do texto, quanto à mensagem de texto, quanto à procedência e mensagem do texto. Tudo isso em relação ao texto que estamos estudando no momento. A aplicação correta da palavra de Deus é o manejar bem a palavra da verdade que falou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15. Para manejá-la bem é preciso considerar os variados aspectos acima da aplicação. É dever de todo obreiro do Senhor, bem como de todo aquele que tem qualquer responsabilidade na sua obra, manejar bem a palavra da verdade. Tanto é réu, o corruptor da sã doutrina, como o omisso nela, né? Então, o que ele está dizendo? Dizendo que é a falsa aplicação, quer dizer, uma coisa está relacionada a uma pessoa e o crente coloca para outra pessoa, algo relacionado a Israel, a pessoa coloca para a igreja. Algo que é relacionado à igreja, a pessoa coloca para Israel. Algo que é relacionado a uma pessoa, ele se dá a outra pessoa. Então, isso aí faz com que o obreiro não maneja bem a palavra da verdade, né? O obreiro que não maneja bem a palavra da verdade é justamente esse que não sabe a aplicação correta do que a Bíblia está falando. E isso é um prejuízo, tanto para um como para outro, né? Então, tanto o corruptor da sã doutrina está errado, como o omisso, aquele que sabe e deixa para lá, está errado também. Tanto um como o outro são maus exemplos a serem seguidos, né? Então, são pessoas que não merecem o título de obreiro, né? Porque se um é omisso, tem medo de falar a verdade, o outro é propagador de heresias, né? De mentiras, né? E isso também é errado. Tanto uma coisa como outra é errado, tanto a omissão como a disseminação de heresias, né? E as heresias, elas começam aí, falsa aplicação do texto. Um texto que é para uma coisa, a pessoa aplica noutra, né? Ele fala também sobre o conhecimento bíblico desordenado, né? Há crentes em nossas igrejas, portadores de um admirável saber bíblico, mas infelizmente por falta de um estudo sistemático desses assuntos,
O conhecimento deles é avulso, solto, sem sequência, desordenado, tipo catálogo de telefone, onde uma informação não tem nada a ver com a outra. Dá pena, mas é verdade. É conhecimento bíblico, sim, mas assimétrico. Esse conhecimento eles adquiriram pela leitura da Bíblia, lendo outros livros, ouvindo aqui, conversando ali, mas sem organização, sem método, sem ordem. Isso, muitas vezes, por falta de cultura secular. Então, muitas vezes a pessoa não tem um estudo pouco, né? E aprende uma coisa de um jeito, aprende outra coisa do outro, mistura tudo, aí cria aquele sarapatel que depois ele não sabe explicar aquilo que ele leu, não sabe explicar aquilo que ele estudou. Então é um estudo assimétrico, como ele fala. Não tem sistemática na ordem dos assuntos. Então ele mistura a primeira vinda com a segunda, mistura a segunda vinda com a terceira, é aquela coisa toda, inventa até a quarta, né? Então é um negócio meio complicado. Aí tem também o conhecimento especulativo. Esse conhecimento é apenas especulação do intelecto humano. Né? 1 Coríntios 2:14. Especular é querer saber apenas por saber, mas sem qualquer intenção de glorificar a Deus, né? De consagrar a vida a Ele e muito menos de obedecer à sua vontade. Há muita diferença entre amar a sua vinda, de 1 Timóteo 4:8, e especular sobre a sua vinda, né? Qual o caso do leitor? Você quer especular ou você quer amar a vinda de Jesus? Né? Ele pergunta. Então, o que o pastor Antônio Gilberto fala é sobre o conhecimento especulativo. Conhecer por conhecer, né? Conhecer para... né? Conhecer por conhecer, só especular a vinda de Jesus, mas não quer amar a sua vinda, não quer ter a certeza, né? Quer só conhecer mesmo, né? Então, o nosso caso deve ser amar a vinda e não simplesmente especular, né? Ter conhecimento sobre o caso, né? Então, ele fala também sobre a ação deletéria, né? E vergonhosa dos falsos ensinadores, né? Esta é outra causa de dúvidas, controvérsias e confusão em escatologia bíblica. E o pior é que os falsos ensinadores, torcedores da verdade, têm livre trânsito em muitas igrejas. Não há disciplina para eles. São praticamente intocáveis, especialmente se são pessoas importantes. Outro crente pode ser disciplinado, mas o falso ensinador não. Eis o perigo, né? Então, esse questão, ele fala sobre pessoas que entram em nossas igrejas e pregam outras verdades, né? Outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala, né? Esses são os lobos devoradores, né? Os inimigos, né? E ninguém disciplina, como um camarada é muito importante, é muito inteligente, ninguém diz assim, não, isso está errado, né? Porque tem medo de repreender. Ele diz que esse povo que entra dentro das igrejas é o que causa o maior mal. Então ele fala sobre o posicionamento da escatologia no campo doutrinário. Para isso é preciso que se dê pelo menos a classificação sumária das doutrinas bíblicas. Há três classes gerais de doutrinas bíblicas, a saber, a doutrina da salvação. Estas são as mais fáceis de entender. As doutrinas da fé cristã não são fáceis de entender como as anteriores. E a doutrina das coisas futuras são as mais difíceis de entender. A escatologia bíblica situa-se aqui, a doutrina das coisas futuras. Seja qual for a classe de doutrinas, ela requer sequioso e diligente estudo da revelação divina em atitude de oração, santo temor, receptividade, tudo isso aliado a um profundo amor à palavra, né? Você pode ler Deuteronômio 6:6 e Salmo 119, 167. E olha só o que diz Deuteronômio 6:6. E estas que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estas palavras, né, que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então é uma forma de Deus falar que tem que estar no nosso coração, né, as doutrinas, né, para podermos entender, né. E o Salmo 119, 167 diz: obedeço aos teus testemunhos
e usamos imensamente. Então, isso é mais do que saber, é amar, né? É amar aquilo que Deus tem para nós. Então, doutrina das últimas coisas, lógico que é a doutrina das coisas futuras, escatologia bíblica, né? Então, é um assunto que ele deve ser amado, ele deve ser entendido, ele deve ser estudado com santa oração e Bíblia. Então, meus irmãos, nesse vídeo eu queria ficar por aqui, né? E só para você lembrar, né, que doutrina das últimas coisas, ou escatologia, ela é derivado do grego, né? E é isso que a gente vai estudar. Só lembrando, escatos é o último e logos é tratado. Então, é o tratado ou o estudo das últimas coisas, né? Do último que há por vir, né? E nisso a gente vai estudar a fundo essa maravilhosa doutrina bíblica, né? Que o próprio Jesus alegrou a igreja na sua palavra em Mateus 25, do 1 ao 13, quando fala das lâmpadas, né? Atiçar as lâmpadas, para as lâmpadas não se apagarem, né? Porque à meia-noite ouviu-se um grito, né? Então, à meia-noite é aquele momento em que tem muita gente dormindo. A maioria das pessoas estão dormindo, mas tem alguém acordado, né? Por isso que eu digo, não é todo mundo que está dormindo ainda. Ainda tem gente acordada, né? Ainda tem gente vigilante com as lamparinas acesas, esperando tocar a trombeta de Deus. E é isso que a gente vai estudar nessa disciplina de escatologia. Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam usufruir o máximo dessa disciplina, né? Possa tirar proveito, né? E possa não servir simplesmente para alimentar o intelecto, mas para alimentar a alma com a esperança da salvação, com a esperança da segunda vinda de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém.